Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que bom. Quero dizer que é muito bom ver-os todos aqui mais uma vez, em mais um domingo, que nós separamos integralmente para o nosso Deus, né? Para começarmos uma semana com boas esperanças, precisamos começar aqui, na casa do Senhor. Mas eu aproveito para fazer uma pergunta para os irmãos. Irmãos, os irmãos estão aqui, na igreja, né? Mas os irmãos sabem o que é a igreja? Os irmãos já pensaram para que serve a igreja? Os irmãos pararam para refletir um pouquinho no seguinte: o que eu estou fazendo aqui na igreja? Todo mundo sabe responder estas perguntas, mas às vezes nós precisamos parar um pouquinho e meditar em algumas coisas, principalmente nos pequenos detalhes. Eu fiz algumas pesquisas e montei aqui uma resposta para compartilhar com os irmãos sobre o que é a igreja. Igreja é o povo de Deus, correto? Salvo por Cristo, guiado pelo Espírito Santo, vivendo com comunhão e enviado ao mundo para cumprir a missão de Jesus. Os irmãos concordam com essa definição? Sim, amém, ela está correta. Uma série de pequenas respostas que formam uma resposta bem completa. Isto é a igreja. E com certeza, em cada ponto que nós observamos, nós temos uma participação. Afinal de contas, resumindo, a igreja somos nós, o corpo de Cristo, amém? Só que para nós estarmos aqui hoje, algo aconteceu. Algo aconteceu nas nossas vidas, dentro de nós. Não é? Nós não estamos aqui por um acaso. Obviamente, nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. Mas antes disso, algo aconteceu conosco, um fato. E para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Eu vou ler e os irmãos acompanhem comigo a leitura. Do pecado para a salvação pela graça, é o subtítulo desse capítulo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, irmãos, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse texto descreve um relato, um processo, uma obra que Deus fez e que Ele faz ainda hoje, e vai continuar fazendo
na vida de todos os seres humanos, de todos aqueles que querem e que permitem. E esta obra, esse trabalhar de Deus, é o que nos traz aqui hoje. É o grande motivo que nós estamos aqui hoje. E tudo isso se resume em uma palavra. Os irmãos sabem qual é? Nós estamos num culto de escola bíblica dominical, né? Temos as nossas aulas, as nossas classes após o nosso culto. E estamos estudando a revista Marcas de uma Igreja Saudável. Nós já estudamos 3 marcas de uma igreja saudável. E hoje nós vamos estudar a 4ª. Os irmãos, quem estudou a revista, lembra qual é o título da lição de hoje? Qual é a 4ª marca? Conversão. Conversão. Então, irmãos, o que eu quero dizer para nós orarmos? Nós estamos aqui hoje porque nós passamos por este processo de conversão. Agora, todo mundo sabe aqui contar como foi esse processo de Deus com a vida de cada um. Mas o processo de conversão, apesar de parecer simples, ele tem vários pontos, ele é muito importante. Tem muitos detalhes que nós precisamos estudar, entender, para que fique muito claro dentro de nós esse verdadeiro processo que aconteceu e quem ainda não aconteceu para acontecer, e que nós possamos, para que nós tenhamos condições de poder falar para as pessoas com riqueza de detalhes a grande obra que Deus fez no coração de cada um de nós. E, além disso, com o nosso próprio testemunho, com a prática diária da nossa vida, nós mostramos isso. Agora, os irmãos querem saber os detalhes dessa 4ª marca, que é a conversão? Fique na escola bíblica dominical, né? Fique na escola bíblica dominical, que com certeza cada classe vai poder, com cada professor, explanar para os irmãos, com riqueza de detalhes, o que significa, o quanto ela é importante, a conversão, para que seja mais uma marca de uma igreja saudável. E eu não tenho dúvida que, começando pela pessoa do pastor, mas com todos nós, como família, Vila Diva, temos esse desejo de contribuir para que a nossa igreja seja uma igreja saudável. Amém? Amém, amém, pastor? Muito amém, né? Então, nós vamos orar. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para falarmos com o nosso Deus. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós rendemos graças a Ti, porque se estamos aqui, é por causa da Tua obra em nossas vidas. Ó Senhor, que nós nunca venhamos a nos esquecer de como o Senhor nos alcançou, como nós estávamos, como nós éramos e como somos hoje, a partir do momento que o Teu poder habita em nós, a partir do momento que Jesus passa a habitar no nosso coração e o Teu Espírito dirige as nossas vidas. Mas que nós não venhamos, ó Deus, a nos acomodar e que possamos buscar o conhecimento e o crescimento dia após dia, para que nós estejamos sempre sendo preparados para o grande dia que Jesus há de voltar para buscar a sua igreja, para que nós possamos fazer a diferença nessa terra, aonde quer que nós estejamos, ó Deus, mostrando Cristo em nosso viver e contribuir aqui na tua casa, na Igreja Batista em Vila Diva, cada um da sua forma, da sua maneira, aonde trabalha, contribuir para que em unidade, em comunhão, em união, possamos fazer com que a nossa igreja tenha essa marca de cristãos, de membros de conversão genuína e que tornam a nossa igreja uma igreja saudável. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude, pois precisamos de Ti e sem Ti nada podemos fazer. É o que nós pedimos e agradecemos e também clamamos ao Senhor que trabalhe nos nossos corações, na vida de cada um que há de participar do culto da IBD, para que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, e já agradecemos o que há de fazer em nossas vidas, agora pela manhã e à noite, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.
Amém, irmãos? Ainda em pé, vamos louvar e engrandecer ao nome de Deus, único, verdadeiro, suficiente Salvador. Amém? Nesse momento de reverência, continuar louvando e engrandecendo o nome de Deus, mostrando que Ele está aqui, que tudo que a gente faz, todo o nosso respirar é por Ele, para louvar e engrandecer o nome dEle. Amém? Porque a gente vai cantar agora que Deus está aqui. Aleluias! Deus está aqui. Tão certo quanto aqui eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos declarar amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto aqui eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Aleluias, glória a Deus. Bom dia a todos, graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus, mais uma vez, amém? Nós teremos um momento de oração agora, as crianças, amém? As crianças que estão presentes, por favor, já cheguem para cá, para a escolinha, né?
Os professores, tem algum professor aí que vai na aula hoje? Professoras. Amém? Vamos orar em nome de Jesus por esse momento, por essas crianças aqui. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Senhor, recorremos ao Senhor para com essas crianças que estão aqui. Derrama das tuas bênçãos, Senhor, é que pedimos ao Senhor agora, Senhor. Clamamos ao Senhor para que o Senhor entre com providência, Senhor. Entra com providência diante das palavras também que foram lançadas, Senhor. Palavras de agressão, Senhor. Palavras de agressão, Senhor, sobre a mente e os corações dessas crianças, Senhor. Sai em nome do Senhor Jesus. Também palavras, Senhor. Palavras que foram lançadas na mente e nos corações dessas crianças. Palavras que veio para gerar humilhação, Senhor. Sai em nome do Senhor Jesus. Também pedimos ao Senhor palavras, Senhor. Palavras que veio assim para querer assim gerar humilhação, desprezo, Senhor. Palavras que veio para gerar nos corações e na mente dessas crianças algo que não condiz com a verdade do Senhor. Sai em nome do Senhor Jesus. Clamamos ao Senhor, recorremos ao Senhor, porque agora também elas irão receber a tua palavra, e que assim, Senhor, a mente e os corações dessas crianças seja como um velo de algodão, Senhor, limpo, puro, Senhor, que seja mergulhado no azeite para absorver a tua palavra. Seja um versículo ali ministrado na escolinha, Senhor, seja por um desenho ou uma história que será relatada e contadas para elas ali, Senhor. Faça-se presente dessa maneira para que essa palavra venha perdurar em seus corações e em suas mentes para o longo de suas vidas sobre a face dessa terra. Que nada venha roubar essa palavra dos corações dela, que nada venha interferir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos e clamamos ao Senhor para com essas crianças que estão aqui, para com as professoras que aqui estão, também que se dispuseram, Senhor, mediante o dom que o Senhor concedeu a elas, advindo do Senhor, meu Pai. Faça-se presente, porque elas não buscam reconhecimentos de homens, de mulheres sobre a face dessa terra, mas o reconhecimento e o conhecimento advém do Senhor para com elas. Por isso clamamos nesse momento, recorremos ao Senhor, e que assim se faça presente nessa manhã de hoje para com essas crianças que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Amém. E as palmas louvam o Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Pode se assentar. Irmãos, tem alguns recados. Próximo domingo nós temos a assembleia, eleição da diretoria. E domingo passado nós entregamos as cédulas para os membros da igreja. Então, só reforçando, hoje, até o período da noite, você precisa entregar para o pastor Ricardo essas cédulas, tá bom? Se alguém não pegou agora de manhã, ainda é possível você pegar e fazer essa indicação. Tem alguém aqui que não pegou, que é membro da igreja? Levanta a mão. Então a equipe da recepção vai nos ajudar. Levanta bem a mão assim, ó, para eles poderem enxergar, tá bom? Senão eles não sabem quem ainda não pegou essas cédulas, tá bom? Outro recadinho que eu quero reforçar com os irmãos é sobre batismo em novos membros. Se você ainda não é membro da nossa igreja e está frequentando, gostaria de se tornar membro da igreja, então venha participar de um curso que nós vamos estar ministrando para você, tá bom? Mas você precisa dar o seu nome. Aí está o contato na projeção, então você dá o seu nome para nós podermos agendar esse curso, para você aprender um pouquinho mais sobre a nossa igreja. Você também que quer se batizar, então
entre em contato com esse número que está aí na projeção, tá bom? Próxima sexta-feira, nós temos o encontro da terceira idade, dia 21, sexta-feira, a partir das 14h30. Tá? Então, os irmãos da terceira idade estão convidados a participar. O outro recadinho é sobre a programação dos jovens, dos adolescentes, melhor dizendo, dia 28/11, a sexta-feira, às 19 horas, é o início da programação Holy Wings. Então, você que é jovem e foi estendido aqui para a igreja, também, se quiser participar, a inscrição é R$50, vai ser servido um jantar. Então, você esteja aí dando o seu nome, fazendo essa oferta para participar no dia 28 dessa programação dos jovens. Tá? Não está na projeção, mas eu queria dar um recado aqui aos irmãos. A irmã Lourdes queria lembrar os irmãos que está chegando aí o Natal, né? Então, todo ano nós fazemos aquelas sacolinhas para as crianças do Jardim da Conquista. Então, você que contribui, que oferta, que colabora com esse trabalho de doação, procure a irmã Lourdes, a irmã Euzeneide e a irmã Vilma. A irmã Lourdes está aqui, né? Irmã Lourdes, aqui é a Vilma. Qual é a Vilma? A Vilma do Arnaldo. Tá bom. Então, beleza. Tá. Porque às vezes tem a outra Vilma aí, vão falar com ela, falam, não estou sabendo de nada, né? Tá bom? Então, a irmã, a Vilma aí, esposa do Arnaldo, é isso? Tá bom. Então, Lourdes, Euzeneide e Vilma estão recolhendo aí as doações. Também pode deixar na secretaria. Se você achar melhor, durante a semana, você pode deixar na secretaria. Esse era o recadinho, irmã? Até quando que pode trazer? Que a irmã não colocou aqui. Dia 5/12. Tá bom. Então, as doações, então, até dia 5/12, os irmãos podem trazer. Irmã, com a irmã tem a sugestão do que pode trazer ou cada um traz? Ah, tá bom. Seria interessante deixar também na secretaria, viu, irmã? Porque às vezes alguém vem durante a semana e aí pode pegar lá na secretaria, tá bom? Então, só reforçando, a irmã Lourdes já faz... Quanto tempo tem esse trabalho, irmã Lourdes? Quanto tempo tem esse trabalho? Uns 18 anos que a nossa igreja, os irmãos, ajudam com um presentinho para as crianças do Jardim da Conquista, né? Tá bom. Então, olha, 18 anos fazendo esse trabalho, né? Todo ano. Então, os irmãos já sabem qual é esse trabalho, mas às vezes é bom reforçar, tem irmãos novos, né? Então, é um trabalho que a gente ajuda crianças muito, muito carentes lá do Jardim da Conquista. Então, essa sugestão de doação, às vezes é um par de sapato, é uma camiseta, é uma calça, né? Que você pode doar para as crianças do Jardim da Conquista, tá bom? Se você sentir no coração, então, pegue com a nossa irmã no final do culto ou durante a semana, entre em contato com a secretaria, tá? Outro recadinho também, lá na saída da igreja, ou para quem está chegando, na entrada, está sendo vendido doces, tá bom? Para contribuir com o trabalho da recepção. Então, se você, na saída, antes de ir embora, passe ali, pegue um docinho ali para comer depois do almoço, né, como sobremesa, ou à tarde, beliscar alguma coisinha. Então, está sendo vendido aí um docinho para ajudar a colaborar com o trabalho da recepção. Tá bom, meus irmãos? Esses eram os recadinhos. Nós vamos entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Nós vamos ler esse texto, tá bom? Que diz assim a palavra do Senhor: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua
em nós. Você pode dizer um amém por essa palavra? Então, a palavra de Deus, ela é muito clara, né? Nós que podemos contribuir na casa de Deus, temos essa convicção. O Senhor é Ele quem pode fazer muito mais pelas nossas vidas. Então, quando nós entregamos, irmãos, os nossos dízimos e as nossas ofertas, a gente precisa ter essa convicção, essa certeza de que o nosso Deus, Ele é abençoador. E Ele vai abençoar a nossa vida quando nós trazemos uma semente na casa de Deus, né? Não se esqueça que o dízimo e a oferta, ela é uma semente que nós podemos trazer no reino de Deus, e a nossa igreja, ela faz parte do reino de Deus, tá bom? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Estamos na campanha de 40 dias aí de jejum e oração, falando sobre prosperidade, né? E nós temos que, como igreja, buscar isso também na parte do Senhor. Eu disse isso no domingo passado, não sei se foi de manhã ou à noite, mas nós falamos que pobreza, irmãos, não é sinônimo de espiritualidade, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, só o pobre que ora, que, né, busca a Deus, mas o rico também busca, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, olha para cá. Você ora para ser mandado embora do seu trabalho? Não. Você ora para você não ter dinheiro, para não pagar aquela conta de luz? Senhor, olha, eu não quero dinheiro esse mês, porque eu não vou pagar a conta do telefone, né? Não, a gente ora para prosperar, amém, irmãos? A gente ora para evoluir, crescer, mas às vezes as coisas estão tão difíceis, que a nossa oração, além de pedir a Deus para fazer a gente prosperar, é administrar os nossos recursos, né? Então, muito melhor, não sei se é melhor, né? Mas, no mesmo sentido do que você ter rios de dinheiro, porque a gente sabe que as pessoas, quando têm também, esquecem de Deus, esquecem de ajudar o próximo, né? E por aí vai. Vira arrogante, soberbo. Acontece isso, né? A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? A pessoa vira avarenta e por aí vai. Mas a nossa oração também tem que ser, Senhor, me ajuda a administrar o que eu ganho, o que eu tenho, né? Para que eu possa pagar as contas, para que eu possa ajudar o próximo, para que eu possa trazer o dízimo na casa do Senhor. Então, nós temos que orar nesse sentido, irmãos, para que Deus nos dê sabedoria e a gente possa, então, administrar os nossos recursos da melhor forma possível, né? A gente crê num Deus do impossível, como diz esse versículo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, que isso quer dizer, Deus é um Deus que pode fazer milagres. Mas não adianta a gente crer num Deus de milagres se a gente não administra certo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Amém, meus irmãos? Né? Não adianta nada eu falar assim, Senhor, eu preciso de uma cura de uma enfermidade, mas aí eu como tudo que eu quero, toda bestarada, né, que prejudica a saúde, né? Aí fica... É fácil colocar tudo na conta de Deus, né? A gente também tem que fazer, muitas das vezes, a nossa parte, né? Senhor, me ajuda, né, nessa prova, nesse concurso que eu vou fazer. Aí a pessoa não estuda, né? A gente tem que fazer a nossa parte e, com certeza, Deus faz a dele. Amém, meus irmãos? Então, vamos orar. Agora sim, abaixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, em Tua presença, aqui estamos reunidos e queremos Te agradecer, Te louvar, ó Deus, por essa manhã. Nós agradecemos, Pai, porque há tantas formas de nós glorificarmos e exaltarmos o Senhor, e através também dos nossos recursos, do nosso dinheiro, o Senhor também pode ser glorificado, Pai. Através dos dízimos, das ofertas, nós também queremos glorificar o Teu nome,
porque reconhecemos, Deus, que tudo vem das suas mãos. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado a provisão, tem nos dado o sustento, ó Deus. E nós queremos te exaltar, queremos te agradecer, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. E também nesse sentido queremos orar por aqueles que talvez passam por algum tipo de dificuldade financeira. Que o Senhor tenha misericórdia e ajude os teus filhos a se reorganizar financeiramente, Pai. Que cada um de nós, se porventura estivermos passando por esse tipo de aflição, que o Senhor possa nos ajudar a ter sabedoria e administrar os recursos, ó Deus, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que nós possamos cumprir com nossas responsabilidades, com o compromisso do dia a dia, mas também podemos ter esse compromisso com a Tua obra, de entregar o dízimo e a oferta, Pai. Nós glorificamos ao Senhor por esse tempo tão abençoado que podemos ter de louvor, de adoração e de gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 9 e 10. Bom dia, irmãos. Vamos ficar em pé, louvar juntos com o hino Bendito seja sempre o Cordeiro. Amém, glórias a Deus. Vamos poder sentar? Vamos agora meditar na palavra de Deus, continuar a série de mensagens, sobre os 40 dias de prosperidade. Vamos continuar nossa campanha de jejum e de oração, inclusive a nossa orientação para essa semana, da campanha de jejum e de oração. E você, faça o jejum. Tem duas opções. A primeira é você retirar uma refeição por dia, como alguns já têm feito, Você escolhe o café da manhã, o almoço, a janta, conforme o seu contexto. Ou então, você faz jejum de carnes brancas, Todo mundo sabe que é carnes brancas, O que é frango, peixe, as carnes vermelhas, todo mundo sabe, as carnes brancas, essa semana. Então, dentro desse propósito, é de nós estarmos nos consagrando a Deus, jejuando, não apenas jejuando, mas também orando, Como já foi dito, se você apenas jejuar, não é uma dieta que nós estamos propondo, mas é uma campanha de jejum e oração. Então, você jejua, mas você também reserva o seu tempo para estar orando, consagrando a Deus, dentro desse propósito de prosperidade bíblica, que Deus tem nos direcionado. Vamos continuar firmes, até o final, não vamos desanimar, vamos continuar firmes, De repente alguém começa, desanima, ou alguns ainda não começaram, está em tempo de começar também. Importante nós irmos juntos
até o fim. Nós vamos ler, lá para nós iniciarmos, Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Hoje o tema de hoje é famílias construídas sobre a rocha. Vamos falar também de prosperidade no sentido familiar. Também no sentido familiar eu penso famílias de sangue e família também espiritual. Tudo que se aplica a famílias nossas no sentido de parentesco, também podemos aplicar a família espiritual. Nós vamos começar, eu vou ler vários textos, mas vamos começar lá em Mateus 7, de 24 a 27, e em seguida vamos estar orando. Mateus 7, de 24 a 27, diz assim a palavra de Deus: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, soplaram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, soplaram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por essa manhã, que estamos todos em comunhão, como família de Deus, família espiritual, Deus. Nós cremos que o Senhor sempre tem mais para nós. Eu peço que o Senhor nos ajude, faça que a nossa igreja continue perseverante nessa campanha, Pai, de jejum e de oração, de 40 dias, que por nada venha fazer que venhamos a desanimar, que possamos perseverar, apesar das dificuldades, das lutas, que o Senhor cuida da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, Deus, da nossa vida espiritual, Deus, que possamos estar firmados no Senhor, como diz a Tua palavra, como vamos estudar agora. Eu peço que o Senhor dê direção a cada um de nós, para entendermos exatamente o que o Senhor quer de nós essa manhã, e que não haja nenhuma distração e nenhum impedimento em nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos meditar um pouco sobre a questão de famílias construídas sobre a rocha. Interessante, uma questão importante que nós temos que pensar é que Jesus, Deus, ele pensa em nós como um todo, né? Como um todo. Deus, ele cuida, Deus, ele vê o ser humano como um todo. Ele não vê você apenas como uma alma. O importante é só a vida eterna. Lógico que é o mais importante. Eu acredito que o espiritual é o mais importante, porque a vida eterna, como o próprio nome diz, é para sempre. Você deixa esse mundo, é fundamental a escolha que você tem hoje, que isso vai determinar a sua vida eterna. Nós não temos... você vê que a eternidade, o céu ou o inferno é para sempre. Nós temos uma vida limitada, no sentido de anos, né? A palavra de Deus diz, existe um limite de anos, em média, que todo ser humano vai viver. Dificilmente, daqui a 100 anos, por exemplo, alguém aqui vai estar vivo. De repente pode ser uma criancinha, pode estar vivo ainda, mas quase impossível que um de nós, daqui a 100 anos, esteja vivo, por exemplo. Talvez os bebezinhos, é possível que algum esteja. Mas você vê como a nossa vida é limitada. Mas Deus, enquanto estamos nesse mundo, Ele cuida de nós como um todo. Lá em 3 João, versículo 2, né? 3 João é apenas um capítulo, 3 João, versículo 2, João, ele manda uma mensagem para Gaio, que era um dos líderes da igreja. Ele diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. 3 João 2. Aqui, interessante, o desejo de João para aquele líder é que tudo corresse bem na vida dele, assim como fosse bem a alma dele. Eu vejo aqui duas coisas. Primeiro, Deus ele pensa em nós como um todo. Estava pensando na alma, mas também estava pensando na saúde, no sentido físico e em todos os detalhes da vida. Então Deus estava olhando para aquele homem como um todo. Era um homem de Deus, e João estava desejando que tudo na vida daquele homem fosse abençoado, fosse controlado por Deus. Mas também eu vejo aqui um desafio. Imagine, pense bem, não precisa me responder. Se alguém chegasse para você e falasse assim, eu gostaria que a sua saúde fosse igual à sua vida espiritual. Para você seria algo bom ou algo ruim? Pensa na vida espiritual, minha vida de oração, a vida de leitura bíblica, minha vida de santidade, minha saúde fosse na mesma proporção. Seria algo positivo para você? Ou se alguém falasse que a sua vida financeira seja igual, tão boa quanto a sua vida espiritual, seria algo positivo? Ou que a minha família estivesse tão bem quanto a minha vida espiritual? Para alguns, de repente, não seria algo tão positivo assim. Eu já vi pessoas que, de repente, estão bem de saúde, bem financeiramente, e falam, eu preciso ajustar a minha vida com Deus, né?
Às vezes a gente pensa no contrário, a pessoa está bem em algumas coisas, minha vida com Deus eu preciso ajustar. Mas imagine o contrário, que aqui João está dizendo, ó, assim como vai bem a sua alma, a sua vida com Deus, eu desejo que nessa mesma proporção, todas as áreas da sua vida também sejam. Então pense bem nisso. Então a importância da vida espiritual, a forma que João ele estava desejando a Gaio, é que tudo na vida dele, como um todo, todas as áreas da vida dele, fossem igual à sua vida espiritual. Então pense nisso. Se a sua saúde tem que ser igual à sua vida de oração. Você estaria com saúde, de repente não seria algo positivo para você. Então pense bem na importância da nossa vida com Deus, que ela influi, Deus nos vê como um todo. Então é muito importante isso. E a gente vê aqui a ênfase de hoje na questão da família, né? A família é importante para a nossa vida como um todo, inclusive a nossa vida espiritual. A família, ela influi na igreja, inclusive. Às vezes, problemas que você tem na família vão influenciar na igreja. Por isso, nós temos que orar e cuidar muito bem da nossa família. No caso, você é casado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, você vive com seus pais e assim por diante. Então, reflete muito nossa vida familiar sobre a vida da igreja, inclusive, sobre a nossa vida espiritual. Não pense assim, posso ter uma vida boa na igreja, minha família não tem importância nenhuma. Faz parte do todo da nossa vida, a nossa família. Eu sei que muitos têm dificuldades, muitos, de repente, por exemplo, têm parte da família que não é cristã. Então, ore e faça você a sua parte, né? Às vezes é uma luta, de repente, tem pessoas que o marido não é cristão, a esposa não é, tem filhos, de repente, que estão distantes, de repente você convive com pais que não têm a mesma fé em Jesus que você, mas é muito importante a família. E quando eu falo família construída sobre a rocha, baseado no texto que eu li aqui de Mateus 7, de 24 a 27, ou seja, famílias firmes. Tudo que acontece na nossa família afeta a nossa vida. Por isso, não apenas eu, mas a minha família tem que estar firme. E aqui, quando Jesus ele usa essa comparação, né, da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia, né, a casa sobre a rocha no sentido de uma casa que tem um bom alicerce, um bom fundamento, né? Eu não sou lá um grande especialista em construção, né? Mas, obviamente, todo mundo sabe que a casa ela precisa ter um bom alicerce, para na questão de uma tempestade, ela não vir a cair. Eu até já ouvi falar em países, por exemplo, o Brasil não tem tantas tempestades assim comparado com outros países, não tem terremotos, né? Eu já ouvi falar que tem certos locais do mundo, algumas regiões, o Japão, por exemplo, que é muito mais sujeito a terremotos. Os prédios, por exemplo, são construídos de uma forma que resista mais a terremotos, né? Tem um certo fundamento que vai resistir mais a um terremoto, que é um fenômeno natural mais comum em alguns países. Você vê quando existe tufão, aqui, poucos dias atrás, né? Houve um vendaval, que não é tão comum no Brasil, no Paraná, uma cidade, tem várias casas destruídas, né? Eu creio que os irmãos devem ter visto nos noticiários. Então, é um exemplo, né? As tempestades, fenômenos da natureza, podem derrubar uma casa, né? Então, em alguns lugares, o alicerce até mais firme, mas aqui também fala sobre uma casa construída sobre a areia, né? A partir do versículo 26 e 27 de Mateus 7, ou seja, uma casa com um alicerce ruim, um alicerce que não tem um fundamento. Se vir uma tempestade, ela derruba. O alicerce, na verdade, serve, todo o prédio dentro da casa, para ficar firme. Porque também você tem que pensar que as tempestades elas são inevitáveis, a começar da natureza. A não ser quando estivermos lá no novo céu e na nova terra, né, diz lá em Apocalipse 21 e 22, sempre vai ter... Estamos num mundo que sempre vai ter tempestades, vendavais, terremotos, outros fenômenos da natureza, isso no sentido da natureza, e também no sentido da vida. Enquanto nós não estivermos no novo céu, na nova terra, enquanto estivermos neste mundo, sempre haverá dificuldades, sempre haverá tempestades no sentido de dificuldades, coisas inesperadas, coisas difíceis que podem abalar a sua fé. Por mais que você não queira, vai acontecer, né? Por mais que você não queira, aconteça. Por exemplo, uma enfermidade. Ninguém busca ficar doente, ninguém quer que um familiar fique doente, mas sempre alguém fica. Isso é da nossa natureza humana, da nossa saúde. Você pode ter saúde hoje, um dia você vai ter uma enfermidade, ou você já teve. Isso é inevitável. São coisas que de repente podem abalar a sua vida, abalar o seu emocional, quando alguém com a sua família.
uma série de situações. O luto é outra situação normal da vida. Mesmo que você não queira, que ninguém quer, obviamente, mas em alguns momentos você passa por lutos. Perder alguma pessoa querida da sua família. E uma série de outras dificuldades financeiras, de relacionamentos. São coisas que sempre vão acontecer. Então as tempestades são inevitáveis, tanto na natureza quanto na vida. Então como nós podemos, na verdade, suportar, sermos firmes, para que nós não venhamos a cair, né? Eu deixo bem claro, não estou torcendo para que ninguém tenha tempestades, mas elas são inevitáveis. Não estou aqui, eu sempre oro, nós oramos, na verdade, para que a gente tenha dias abençoados, tenhamos uma semana abençoada, tenhamos e assim por diante, queremos sempre que nosso futuro seja abençoado. Mas as tempestades, elas são inevitáveis, então nós temos que estar preparados. E como estarmos firmes a partir da nossa família e a nossa vida? Primeira coisa, nós, para estarmos com nossas famílias firmes, nós temos que ter Jesus como centro de nossa vida. Porque aqui construir sobre a rocha é o sentido de você ter Jesus. Tanto que ele mesmo vai dizer aqui no versículo 26, né? 25 e 26, a partir do 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então Jesus está dizendo que construir uma casa sobre a rocha é você ouvir as palavras dele e as praticar. Então, importante, primeira coisa, para termos famílias firmes, uma vida firme, precisamos ouvir e praticar aquilo que Jesus nos ensina. Jesus que é a rocha. Nós temos que estar baseados a nossa vida em Jesus. Porque no mundo que a gente vive, existem vários conselhos distantes de Jesus. Pense bem nisso. Existem várias vozes, vários conselhos, várias direções que não são de Jesus. E isso faz que você fique vulnerável a tempestades, a dificuldades. Quando eu vou me distanciando daquilo que Jesus ensina, eu sempre fico vulnerável. Quando há um conselho da Bíblia e eu desprezo, a minha vida fica aberta. O dia que vier uma dificuldade, aí você fica desesperado, eu preciso voltar para Jesus correndo. Inclusive é uma questão interessante, nós temos que estar preparados para tempestades antes delas acontecerem. Não adianta você querer arrumar o alicerce da sua casa no sentido físico, depois que a casa já caiu, né? Depois que já veio a tempestade. Uma questão que nós, cristãos como famílias, nós temos que estar firmes em Jesus antes da tempestade, não fique esperando vir uma tempestade. E Jesus disse aqui que nós temos que ouvir as palavras e praticar. A casa bem construída. Às vezes a gente busca a Deus no desespero, já aconteceu, agora eu vou começar a orar, agora eu vou começar a ler a Bíblia, né? Aí tem coisas para você reverter, para você tem que reconstruir coisas. Mas para você não ficar reconstruindo, mas ter uma casa firme, então busque Jesus antes das tempestades. Não fique esperando, de repente alguém ouve aqui da campanha de jejum, de oração, né, que o pastor nos passou, de 40 dias, alguém pensa, de repente eu não estou precisando tanto, minha vida não está tão ruim assim, né? Então você vai ficar esperando acontecer algo para você, depois que acontecer eu começo a jejuar. Então não fique esperando vir uma tempestade, um imprevisto. Nós temos que ser pessoas prevenidas no sentido espiritual. Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Ou seja, Deus tem que ser o fundamento da nossa casa, da nossa família. O que significa isso? Significa que as nossas famílias têm que buscar a Deus. Você tem que buscar as orientações de Deus. Temos que buscar orientação de Deus. Às vezes nós fazemos coisas e decidimos, e todo mundo já fez isso alguma vez na vida, sem buscar muita orientação de Deus. E de repente aquilo não dá certo, porque você não teve um bom fundamento. Você não buscou, Deus, o que eu devo fazer? Você tomou decisões precipitadas e aconteceu. Depois, lógico, Deus tem misericórdia, você reconstrói, mas você, em algum momento, de repente, não buscou a Deus. Então, isso que significa edificar a nossa casa em Deus, deixar que Deus construa, Deus dirija, Deus dê as orientações. Pense nisso. Deus precisa dar as orientações da nossa vida, da nossa família, inclusive. Família é essencial, né? O que você vai fazer, acho que desde quando você casa, até quando você tem filhos, e assim por diante, com decisões. É o dia que tu comprar uma casa, preciso tomar uma decisão que envolve a minha família, busque orientações em Deus. De repente, se está em dúvida, jejue, aproveite isso, ore mais, deixa Deus dar a direção, para que você não tome decisões erradas, porque os imprevistos, inclusive sobre a família, sempre vão acontecer. Acontece na minha vida individual, e vai acontecer na minha vida em família. Então tenha Jesus
como alicerce. Ore a Deus, ore mais, não espere acontecer alguma coisa difícil para você orar. Leia a Bíblia, não está acontecendo nenhum problema, leia a Bíblia, você vai ficar pronto se o dia que acontecer. Jejue, ouça a palavra de Deus, entregue os seus caminhos para Jesus, né? O Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Significa entregue o seu caminho, o caminho da sua casa para o Senhor, creia que ele vai agir. Eu estava pensando o que significa entregar, né? Entregar é eu pegar algo que está comigo e entregar para alguém, não ficar preocupado, né? De repente, se eu não confio muito na pessoa, eu não entrego. Mas se eu falar, vou pegar isso daqui, vou entregar um pacote, vou entregar um bem, vou entregar para alguma pessoa. E eu creio que essa pessoa vai cuidar bem. Isso se refere a Deus também. Entregue o seu problema, tem alguma coisa que está me deixando inquieto, ansioso, na minha vida pessoal, lá na minha casa. Entregue para Jesus. Lógico, você vai fazer a sua parte, mas entregue que Jesus que vai dar a direção. Essa que é a diferença. As pessoas às vezes confundem isso. Às vezes nós temos que fazer a nossa parte, mas dentro da direção de Deus. Que fazer alguma coisa, todo mundo vai acabar fazendo. Mas o problema é quando nós fazemos as coisas longe da direção de Deus. Então Deus tem que ser o centro da nossa vida e da nossa família. Então deixe que Ele dê a direção. O centro significa que Jesus é o principal. Mais importante que conselhos de outras pessoas, mais importante que a sua experiência, é aquilo que Jesus pensa, é Jesus. Jesus se agrada disso que eu estou fazendo? Será que Jesus está na direção? Quando nós estamos em dúvida, nós temos que orar, crer que Deus vai estar no centro. Além de ter Jesus como centro, primeira coisa, Jesus é o centro da sua vida. As nossas famílias, segunda coisa que nós pensarmos, para elas estarem firmes, elas têm que estar em unidade. Então pense bem, a minha família precisa ter Jesus como centro, mas a minha família, para estar forte, estar firme, ela também precisa estar em unidade. Isso se aplica não apenas a famílias, no sentido de sangue, até a família, eu creio que até a família no sentido espiritual, até a igreja. Isso é importante, nós temos que estar em unidade. Quando vem uma tempestade, é mais fácil você resistir quando você está junto com alguém do que se você estiver sozinho. Isso que diz em Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Eclesiastes 4, 9 e 10. Então, o conselho da Bíblia, é melhor serem dois do que um. Lógico, não estou dizendo que você tem que se unir a qualquer pessoa, não é isso que estou dizendo. Mas se você está unido com a pessoa, mas você tem que se unir às pessoas certas, né? Em vários sentidos. Então é melhor serem dois do que um. Quando vem a dificuldade, até que diz, se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Isso aplica, por exemplo, ao casamento, né? Você está para cair fraco, sua esposa te ajuda, e vice-versa, você ajuda a sua esposa. Isso se aplica ao casamento, por exemplo. Mas se aplica à família. Pensa com uma família desunida, uma família em brigas, né, que os filhos estão em atrito com os pais, o marido não está bem com a esposa. Isso, quando vem dificuldades, fica mais difícil ainda você resistir. Pense nisso. Nós temos que trabalhar para que nossas famílias elas vivam em unidade, em amor. Valorize demais a sua família. Não, vamos dizer, não pense, não menospreze. Tudo bem, então, a família está muito unida, não falo muito com meu irmão, não falo muito com meu filho, não falo com meu pai, no sentido das pessoas que moram com você. Então é muito importante, nós precisamos passar por dificuldades. Já não é fácil, às vezes, quando você está unido. Imagina você estar desunido. Isso se aplica também à igreja, né? Também temos que pensar assim. A igreja também, assim como a família, a igreja tem várias lutas. Nós temos uma luta espiritual. A família de sangue, a luta espiritual, a família cristã, e assim a igreja também. Ela passa por uma luta espiritual. Então nós temos que estar unidos. Eu faço as minhas orações, mas a minha esposa tem que orar comigo também. Eu faço as minhas orações, mas é importante eu orar com os irmãos também. Eu uno forças. Até acho interessante quando o pastor ele pede nós orarmos juntos, né? Às vezes domingo à noite, se reúna com 2, 3 pessoas. É importante isso. De repente eu estou fraco, aquele irmão está me ajudando em oração. E eu estou ajudando ele. Eu não sou autossuficiente, que a própria Bíblia está dizendo. Então é bom. É melhor você serem dois do que um. Não pense que é tão bom assim você viver sozinho, né? Também, a gente vê que o diabo ele quer dividir aquilo que Deus uniu. O diabo quer dividir a família, o diabo gosta de divórcio, que Deus odeia, por exemplo. O diabo quer dividir os pais contra os filhos. E o diabo também quer dividir a igreja.
tudo que Deus uniu, o diabo ele quer de alguma forma dividir. O diabo gosta de jogar você contra alguém, da sua família e de seus relacionamentos. Então, e para isso, a gente temos que ter, para as famílias viverem em amor, em união, nós temos que praticar aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Temos que aprender a perdoar, né? Tem pessoas que não perdoam na igreja, a pessoa não perdoa nem em casa. Tem pessoas que às vezes você fala em perdão na igreja, mas a pessoa nem o familiar ela perdoou. Nem perdoou meu irmão, nem perdoei aquilo, vamos dizer, que meu pai fez, por exemplo, né? Estou falando que é o caso, né? Mas, às vezes, a pessoa vive num convívio e nem perdoa nem quem mora com ela, nem da família. Imagina se vai conseguir perdoar dentro de uma igreja. Então, nós temos que praticar o perdão a partir dos nossos relacionamentos. Isso vai refletir em tudo. Perdoar, ser humilde, né? Cuidar também é importante. Eu estava até vendo aqui um texto da 1 Timóteo 5, versículo 8, que diz assim, 1 Timóteo 5, 8. Aquele que não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, negou a fé e é pior que o descrente. Aquele que não cuida dos seus, e aqui é pior do que os descrentes. Por quê? Lá no contexto de 1 Timóteo 5, o apóstolo Paulo estava dizendo que havia alguns crentes daquela igreja, que eles não cuidavam dos seus pais e pediam para a igreja cuidar. Interessante isso, é bem interessante. Algumas viúvas, pessoas pediam ajuda para a igreja dava, mas o apóstolo Paulo estava acusando que eram essas pessoas, às vezes algumas mães, algumas avós, elas podiam ser atendidas pelos filhos e os filhos não atendiam, deixavam a responsabilidade para a igreja. Olha, interessante isso. Significa que nós temos responsabilidades na igreja, mas antes da nossa família. Então eu queria apenas ser responsável na igreja. Começa lá da sua casa, né? Primeiro, as primeiras pessoas que você pastoreia, as pessoas da sua casa, né? Ou cuida, né? Estou falando se você é pastor, mas você cuida. A primeira responsabilidade é dos seus filhos, por exemplo. Quem ensina primeiro, se os pais são cristãos, né? Tem crianças que os pais não são cristãos, é diferente. Mas você tem responsabilidade de cuidar dos seus filhos, no sentido espiritual, né? Ou da sua esposa, do seu marido, também nesse sentido. Você tem essa responsabilidade. A igreja faz a sua parte. A igreja, por exemplo, cuida das crianças, tem ministério infantil, né? Isso é normal, mas também os pais têm a sua responsabilidade, né? Eu digo que o meu crescimento dependeu das duas coisas, né? Eu cresci numa igreja, mas as pessoas que me ensinaram as coisas mais básicas da fé foram meu pai e minha mãe, né? Que eram cristãos, né? Então, responsabilidade. Então, e aqui diz, inclusive, de pais, né? De filhos que não cuidavam dos pais. Bem interessante isso, né? Então, você não poderia jogar sobre a igreja a responsabilidade que é sua. Então, na família, a primeira responsabilidade é sua. Depois a igreja, obviamente, ajuda. Se de repente tem alguém doente na sua família, a igreja ora, a igreja pode dar um apoio, mas a primeira responsabilidade é sempre minha. Então, nós temos que cuidar bem a partir da nossa família, para isso refletir na igreja, cuidar uns dos outros. Então, aqui é uma prática de você cuidar. Aqui até diz lá em 1 Timóteo 5,4, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. 1 Timóteo 5,4, dizendo que você tem que no sentido até de retribuir, até os seus pais quando eles precisam, né? Quando são idosos, avós, até nesse sentido você tem mais obrigação do que de repente a igreja também tem, mas você em primeiro lugar. Então cuide bem da sua família. Nossas famílias têm que viver em unidade, em amor, e isso vai refletir, isso que vai trazer prosperidade, né? Se uma família onde há contendas, o Senhor de repente não prospera, de repente a bênção do Senhor não acontece, porque a família mesmo não se entende. Se nem a família se entende, como Deus vai abençoar? Então pense nisso. Se você quer que a sua família seja próspera, também cuide bem, faça que o ambiente da sua família, da sua casa seja de amor, seja de respeito, né? Respeite o máximo a sua esposa, você, o seu marido, cuide melhor dos seus filhos. Se você tem outros familiares que você precisa cuidar, de repente tem pessoas que precisam ajudar a avó, o pai, um irmão, cuide da melhor maneira possível também, dentro das suas possibilidades, que isso traz a bênção do Senhor. Então cuide bem da sua família, faça a sua parte, para que Deus, Ele prospere. Deus de repente não abençoa algumas famílias que essa família precisa acertar algumas coisas, mas quando a família está junta, está em harmonia, Deus Ele vai liberando, trazendo as bênçãos sobre nós.
terceiro e último tópico, as famílias, elas prosperam quando servem e são generosas. Mateus 20, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Provérbios 11, 25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quando na família a generosidade, há um amor, há um cuidado uns para os outros, a Bíblia diz que Deus, Ele prospera. O Senhor prospera, prosperará. Seja generoso, né? Parece óbvio, mas de repente nem todo mundo é tão generoso com a família, né? Às vezes a pessoa é meio, vamos dizer, estúpida, de repente não é muito carinhosa, de repente não está fazendo o máximo, de repente tem filhos que não são muito amorosos com os pais. Interessante isso, né? Os filhos cristãos, adolescentes, jovens, tem que pensar nisso. Você tem que ser muito, faz parte da sua vida cristã, aquilo que você faz com os seus pais na sua casa, né? Você que é solteiro, você que é novo, faz parte da sua vida cristã. Obedeça seus pais, seja gentil com eles, né? Não seja áspero. Não adianta você ser dedicado na igreja se lá na sua casa você com seus pais também não é uma pessoa generosa, pessoa amável. Pense muito bem, nossa vida cristã começa antes de a gente casar, lá com nossos pais. Então, seja obediente com eles, né? Seja amoroso. Não adianta você querer ser amoroso na igreja, alguém, mas tem que ser amoroso primeiro em casa, né? Lógico que nós temos nossos defeitos, estou falando que ninguém aqui é perfeito. Eu tenho que ser amoroso com as pessoas, mas eu começar na minha casa, com a minha esposa. Eu procuro cuidar bem das crianças da igreja, né? Mas eu tenho os meus sobrinhos lá que são mais próximos de mim, eu cuido da melhor forma possível também. Você tem os seus filhos. Às vezes eu procuro ser respeitoso com os mais idosos da minha igreja, os mais experientes. Eu tenho que começar lá da minha mãe, por exemplo, né? Então, eu estou sendo bonzinho aqui na igreja com as irmãs, ou com a minha mãe, se eu não for. Então, a generosidade começa a nossa família. Então, pessoas generosas, coração aberto, que ajudam as outras. Quando você, inclusive, ensina a sua família a ser generosa, isso traz uma bênção de Deus. Às vezes, quem ensina você a ser generoso são os seus pais, né? A não ser egoísta, né? Meu pai ensinou a ser sábio, mas não ensinou eu a ser egoísta, né? Seja sábio com as pessoas, mas seja generoso. Às vezes, uma pessoa precisa, né? Às vezes, alguém batia na porta da minha casa, pedindo comida, meu pai sempre pegava e entregava algo para a pessoa. Então, me ensinou a ser generoso, ser responsável, mas ser generoso com as pessoas que realmente precisam, né? Não ser egoísta, né? Você tem para você não dá para ninguém. Então, você é um exemplo para seus filhos, né? De repente, se você tem alguém na sua casa que é mais egoísta, você faça a sua parte, seja você a pessoa amorosa. Como diz aqui, o generoso prosperará. Então, nós temos que honrar a nossa família. Isso faz parte da generosidade. Orar por elas. Inclusive, nessa questão de honrar tem muito a ver com palavras, né? Tome cuidado. Jamais fale mal da sua esposa, do seu marido. Tem pessoas que têm esse costume. Não fale mal. Não faça críticas. Não fale mal dos seus filhos. Abençoe eles. Não fale mal dos seus pais. Meu pai era isso. Não fale. Né? Meu irmão é aquilo outro. Né? Seja generoso a partir da sua... Honre a sua família. Né? Sua esposa tem que ser a pessoa mais importante para você. Seu marido, estou falando para quem é casado, honre seus pais, né? A Bíblia diz lá em Êxodo 20, diz no Novo Testamento, um dos principais mandamentos, honrar os seus pais, né? Honre, trate com honra, né? Tem sua vida, mas honre ele, fale bem dele, trate bem, cuide da melhor forma possível dos seus filhos, de outros familiares que convivem com você. Então honre eles, né? Sua família é uma bênção de Deus. Não fique falando, minha família é isso, minha família não presta. Não, afasta essas palavras, né? Honre, a sua família é importante para você. São pessoas que você tem que tratar com grande respeito. Tem que ser as pessoas mais importantes, que você é mais grato. Filipenses 2,4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Você aprende a não ser egoísta a partir da sua casa, a partir da sua família. Tem pessoas que na sua própria casa pensam apenas em si. O importante que é bom para mim, não estou preocupado se minha esposa vai gostar. O importante que eu estou gostando, não me preocupo se o meu esposo vai gostar. Não estou preocupado se meu pai vai achar bom ou mal. Não estou ligando se isso vai ser bom ou ruim para os meus filhos. Então você começa a cuidar dos interesses dos outros a partir da sua casa. E isso nós cremos que vai refletir na igreja. Se eu começo a ser pessoa generosa lá na minha casa, isso reflete na igreja. Se você já é egoísta até na sua casa, imagina na igreja. Fico pensando, se o lugar mais próximo de pessoas que me amam, eu for egoísta, imagina na igreja então, que
tem muitas pessoas que de repente você nem tem tanta amizade, que você nem conhece tão bem, nem tem um laço sanguíneo com você. Imagina então na igreja. Então a gente começa a ser bom cristão, e isso traz prosperidade, traz a bênção de Deus sobre a nossa vida. Você vai ser abençoado lá na sua família, e a bênção vai trazer para a igreja, em todos os sentidos. Tudo que abençoa a minha família, traz uma bênção para a igreja. Concluindo, lá em Apocalipse 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Você quer coisa mais familiar do que cear e abrir a porta? Abrir a porta se refere a uma casa. Eis que estou à porta e bato, né? Então, no sentido assim, prático, você está na sua casa, né? Você é que decide quem vai entrar na sua casa. Para pensar nisso, eu que decido, né? Lógico, você geralmente convida, mas se for um estranho, você geralmente não vai deixar. Então, é você que decide quem vai entrar na sua casa. E cear é uma coisa de família. Cear é uma coisa que jantar, que almoçar, né? É uma coisa bem íntima. Com certeza todo mundo aqui faz a refeição com a sua família, né? Atual, de repente quando você era solteiro na sua família anterior. É mais raro só em situações você ter uma refeição com outras pessoas. Às vezes com um amigo é mais raro, com parentes, de repente pode ser mais comum, né? De repente com seus irmãos, primos, pode ser mais comum, mas é uma coisa íntima. E Jesus, ele quer isso conosco. Ceia é uma coisa de família. E Jesus está batendo a porta da nossa casa. Pense nisso, Jesus está batendo a porta. Jesus não é no sentido, ele não entra à força. Ele está batendo na porta da sua casa para ele estar com você. Pense bem nisso, Jesus está na sua casa? Eu creio, você fala, eu sou cristão, tá bom, mas é tudo que você faz na sua casa, Jesus está presente? Ou tem alguma coisa que você tem vergonha? Será que tem alguma coisa que eu faço na minha casa, alguma coisa que eu vejo? Será que eu posso convidar Jesus? Jesus, pode sentar aqui no sofá comigo. Ou tem coisa? Não, agora é melhor que Jesus não esteja na minha casa. Então Jesus, ele quer estar na nossa família, na nossa casa. Isso é coisa íntima. Quem vai na minha casa vai descobrir o que eu assisto da televisão, o que eu como e assim por diante, algumas coisas pessoais. Eu não vou ter vergonha, em geral. Se eu tiver vergonha de alguma coisa, nem convido você. Mas Jesus está batendo a porta da sua casa. Deixe Jesus entrar na sua casa. Deixe Jesus fazer parte da sua vida. Jesus quer cear com você. Se você abrir a porta, Jesus diz que ele vai cear com você. Ou seja, vai comer, vai jantar, vai almoçar, vai ter uma refeição com você e você com ele, vai partilhar com você. Mas é um convite. Jesus não entra à força. Jesus ele entra se você deixar. Deixa Jesus entrar na sua casa. Se Jesus estiver na sua casa, com certeza você vai prosperar. Não apenas a sua casa, em consequência, a igreja. Então, permita Jesus entrar na sua casa. Está com dificuldades? Convide Jesus. Jesus está querendo entrar na sua casa. Está com dificuldades. Relacionamento difícil entre marido e esposa, Jesus quer entrar lá com um filho. Deixa Jesus estar dentro da sua casa. Com algum familiar, deixa Jesus estar lá. Jesus está querendo entrar na minha e na sua casa essa manhã. Vamos deixar Jesus entrar na nossa casa? Amém? Amém. Vamos abrir vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero orar pela sua família, concluindo esse culto dessa manhã, pedindo que ela seja abençoada com a presença de Jesus. Em consequência, a nossa igreja também será cada vez mais abençoada. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós cremos que o Senhor está à nossa porta, batendo, o Senhor quer entrar em nossa casa, em todas as áreas, em todos os cômodos, a nossa vida, Pai. Ó Pai, nós queremos abrir a porta do nosso coração e da nossa casa, para que Jesus esteja lá, e que Ele cuide de tudo que existe lá, ó Deus. Cuida nossos relacionamentos entre marido e mulher, ó Deus, entre pais e filhos, entre, de repente, alguns familiares, entre netos e avós, ou familiares, entre irmãos, pessoas que convivem com a gente. Entra na nossa casa, que possamos ter comunhão plena, Deus. Que nada, Deus, venha atrapalhar essa comunhão com Jesus. Retira da nossa casa todo o mal, Deus, toda tristeza, toda ansiedade, todo o pecado. Restaura, Deus, pessoas da nossa família, da nossa casa, que realmente precisam ter um encontro com Jesus, Pai, e resolve as situações. Faça que possamos prosperar, Deus, que possamos ser abençoados financeiramente. De repente alguma casa está com dificuldades nessa área, Deus, está passando por desemprego, por lutas, por incertezas. Abençoe, dê pão de cada dia e dê prosperidade, também financeira sobre a nossa casa, mas também prosperidade espiritual,
prosperidade nas emoções, que possamos estar em casas, lares cheios de paz, de harmonia, Deus. Retira todo o mal, toda a briga, Deus, toda a contenda, Deus, que o Senhor venha restaurar a paz em nossas casas, e que isso possa se multiplicar e transbordar sobre a nossa igreja também, nossa família espiritual, que aqui seja um lugar de prosperidade, de amizade, de amor, de comunhão, de crescimento em todas as áreas, inclusive na área financeira, mas principalmente nossa área espiritual. Por isso nós te agradecemos por essa manhã, e nós cremos que o Senhor está agindo na família de cada um. De repente alguém está aqui, o familiar não está aqui, mas o Senhor está visitando essa pessoa, o Senhor está dando proteção, e o Senhor está fazendo transformação. Também existem pessoas aqui que têm familiares doentes. Nós cremos em nome de Jesus que o Senhor está vindo com cura, com restauração sobre a saúde desta pessoa, Deus. Nós entregamos esse cuidado na presença do Senhor, Deus. Levante suas mãos para os céus. Te agradecemos por esta manhã, nos abençoe agora na EBD, e agora eu peço que sobre nós, sobre as nossas famílias, que esteja sempre o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, a nossa família e a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Agora teremos a nossa EBD. Tenha um bom domingo.